Senhor é notória desse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. Eu vou pedir desculpas já, antecipado, porque esse final de semana para mim foi muito puxado. Eu sofro de um mal chamado sinusite, e ela é crônica. E eu passei muito mal o final de semana inteiro. E a garganta não recupera. Então eu estou com a garganta extremamente inflamada. E o remédio para sinusite ataca a garganta. Porque resseca as mucosas, nariz, boca, garganta. Então garganta inflamada com remédio que faz ela ressecar. Vocês imaginam como é que fica. Eu levei hoje, a minha mãe está aqui de prova, umas 2 horas para conseguir almoçar, para vocês terem ideia do que é para poder engolir alguma coisa. Então, eu estou à base de muitos medicamentos mesmo para conseguir estar aqui e cumprir com vocês. E esse final de semana foi agenda na sexta, no sábado, no domingo, hoje, tem amanhã, quarta eu volto para São Paulo, então a garganta não para. Mas Deus tem nos dado graça. Enquanto for só dor, eu levo no peito e na raça. Mas se a voz acabar e fica no mudo mesmo, a gente prega em Libra, mas continua pregando. Você achou que eu ia parar sem voz, né? Nem que eu escreva, mas termina a mensagem. Hoje é um dia especial por 2 motivos. Hoje é um culto em ação de graças pelo casamento, pelo matrimônio do irmão Carlinhos e da irmã Bruna. Está aqui. Deus abençoe você, amigo. Hoje eles estão oferecendo um culto de gratidão a Deus por estarem casados, estarem juntos. Essa família abençoada que tem abençoado muito o reino de Deus. A Bíblia diz: honra quem tem honra, né? E quem recebe alguém na qualidade de profeta, não é só receber, é receber profeta na qualidade de profeta. Porque tem gente que recebe profeta como se fosse escória. Não recebe profeta como profeta. Tem gente que recebe profeta como se fosse uma pessoa comum. Mas a Bíblia diz que quem recebe profeta na qualidade de profeta alcança galardão de profeta. E eu sempre fui muito bem recebido aqui no Culto da Laje, e eu acredito que todos os amigos pregadores que aqui vieram também sempre foram recebidos da mesma maneira. O pessoal vai buscar a gente, janta, com um carinho muito grande, não só nos bastidores do Culto da Laje, como aqui também através do pastor Carlos, porque o Carlinhos do Culto da Laje é diferente do pastor Carlos, que o pessoal assiste a gente pela internet, às vezes acha que é a mesma pessoa, e não é. Mas, obrigado a todos, que Deus abençoe vocês. Carlinhos é a Xerox, é que a Xerox foi meio-dia e o outro meia-noite. Hoje também é o culto de ação de graças pela vida desse amigo que o ministério me deu, evangelista Renê. Deus te abençoe, te conserve, que faça você crescer, prosperar, e que esse seja o início de um novo ciclo na tua história. A gente fala em hebraico não parabéns, a gente utiliza uma expressão chamada Yom Huledet Sameach. Yom Huledet Sameach significa feliz é o dia do teu nascimento. Porque a gente não pode parabenizar alguém por um dia, a gente tem que parabenizar alguém por uma história. Porque Deus não olha um dia, Deus olha história. Então que Deus olhe toda a tua história e que daqui para frente a tua história seja muito mais feliz do que ela foi até o dia de hoje, pela tua dedicação nessa obra, pelo teu carinho, pelo teu zelo.
O Renê é alguém que trabalha nos bastidores do culto da laje o tempo inteiro, e muitas pessoas que assistem os vídeos, nas milhões de visualizações que tem aí, não sabem as pessoas que estão envolvidas aqui para fazer isso acontecer. Porque eu ou qualquer outro pregador, a gente chega aqui, mas está tudo pronto. O mérito não é nosso. A gente só fala aquilo que Deus colocou no nosso coração. Mas a gente só consegue falar porque existem pessoas como o Renê, o pastor Carlos, o Carlinho, a Bruna, os obreiros que aqui estão, que fazem esse papel e esse trabalho, e a gente aparece aqui só como cereja do bolo. Mas, na verdade, existe toda uma equipe trabalhando por trás das câmeras. Deus abençoe vocês, Renê, Carlinhos, pastor Carlos, Bruna e todos os obreiros que aqui estão. Eu quero... Quem? O Robinho, para você que está nos assistindo aí, o Robinho é o responsável por estar do outro lado da câmera. Entendeu? É ele que faz essa imagem maravilhosa chegar aí em vocês e faz milagre. A gente chega aqui feio e ele consegue fazer a gente ficar bonito aí, né? Do outro lado. Deus abençoe, Robinho. Obrigado. Abra comigo, por gentileza, sua Bíblia. Sefer Bereshit, ou livro do Gênesis, capítulo de número 27. Gênesis, capítulo de número 27. Eu sei que hoje eu vou desconstruir muita coisa que você falou a vida inteira, mas é normal que isso aconteça mesmo. Jesus dizia assim: bem-aventurados sois vós se não se escandalizarem em mim. Então eu vou utilizar as palavras de Jesus hoje. Eu sei que vai ter gente depois falando assim: preguei a vida inteira errado e não sabia. Mas tá bom, é assim mesmo. Livro do Gênesis, capítulo de número 27. Quem achou com um sinal bem forte, diga amém. Amém. Se eu fosse daqueles pregadores itinerantes, porque eu não me considero um pregador itinerante, embora eu pregue muito. Mas se eu fosse um pregador itinerante, hoje eu até colocaria tema na mensagem, Renê. E eu colocaria o seguinte tema: não ajude Deus a te dar o que já é seu por direito. Posso repetir? Não ajude Deus a te dar aquilo que já é seu por direito. Parece conflitante, né? Mas tem muita gente que faz isso. Vou te dar só um exemplo rápido. Abraão tentou ajudar Deus e Sara também a dar para eles o que já era deles por direito. Deus falou: vou dar um filho para vocês. Eles foram inventar de ajudar Deus a dar um filho. E surgiu Ismael. Parece conflitante, mas não é. Mas a gente vai ver isso aqui nesse texto. Gênesis 27, quem achou com um sinal bem forte, diga amém. Amém. Tem gente empolgada, eu gostei do amém. Quando Isaque já estava velho, e lhe enfraqueciam os olhos, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe respondeu: eis-me aqui. Disse-lhe o pai: eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas e a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e trazei-mo, para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe, antes que morra. Ora, Rebeca estava escutando quando Isaque falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Disse então Rebeca a Jacó, seu filho: eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoa diante do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno.
vai ao rebanho, traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é... O que está escrito aí na sua Bíblia? Cabeludo ou peludo. E eu sou liso ou sem pelos. Porventura meu pai apalpará e serei a seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Respondeu-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim caia essa maldição. Somente obedece a minha voz e vai trazer-mos. Então ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe e fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. E com as peles dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço, e pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio Jacó, seu pai, e chamou: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te, pois, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Vamos para o versículo de número 26. Disse-lhe mais Isaque, seu pai: aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. E seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra, e abundância de trigo e mosto, e sirvam-te os povos, e as nações se curvem a ti, se Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Então logo Isaque acabara de abençoar a Jacó, e este saíra da presença de seu pai, chegou da caça Esaú, seu irmão. Amém. Tome seu assento, por favor. Eu, pensando bastante sobre o que falaria, até porque pregar um dia num culto como esse há uma responsabilidade. Pregar 5 semanas seguidas nesse culto, a responsabilidade aumenta. Até porque depois me informaram que não havia nenhum outro pregador que havia pregado aqui tantos dias consecutivos. E o nível de mensagem que as pessoas que acompanham esse culto estão acostumadas são mensagens de grandes pregadores dessa nação e pessoas no reino de Deus que são muito grandes. Mas eu também pensei sobre muitas coisas que ao longo do tempo foram faladas e ditas de maneira muito equivocada. E a minha ideia nesse mês e nesse convite é de fato fazer com que todos aqueles que participem desse culto conseguissem regressar a valores que durante o tempo a gente acaba perdendo. Existem coisas que com 1 mês de igreja são importantes, que com 10 anos a gente acha que não é mais, mas continuam sendo. Porque o que é importante com um dia continuará sendo importante com 10 anos. Há uma grande diferença entre o que é urgente e o que é importante. Porque urgências mudam.
De repente, hoje, a urgência é você ir no mercado e comprar o leite, porque o leite acabou na tua casa. Mas amanhã pode ser que tenha uma caixa de leite e a urgência seja comprar um papel higiênico. Urgência muda. Mas importância não. É importante que na sua casa tenha conforto. E daqui a 10 anos também vai ser importante que você esteja confortável na sua casa. Isso é importante. Então, urgência é uma coisa, importância é outra. O que é importante será sempre importante. O que é urgente nem sempre será urgente. E qual é o nosso problema? É que a gente deixa de lado o que é importante para dar valor ao que é urgente. Quando, na verdade, com Deus, a gente tem que deixar de lado o que é urgente para dar valor ao que é importante. É por isso que tem gente que não consegue abandonar a vida para vir para o culto, porque o tempo inteiro vai dar valor ao que é urgente e nunca vai dar valor ao que é importante. E vai ter gente que vai deixar de lado o que é urgente para dar valor ao que é importante. Foi o que você fez hoje. Tem um monte de coisa urgente para você resolver, mas você deixou tudo de lado para dar valor àquilo que é mais importante na tua vida, adorar a Deus. Então, eu tentei nesse tempo trazer esta série de mensagens, já foram 2. Esta é a terceira. O texto que nós lemos aqui retrata a história de um dos patriarcas de Israel. Quando nós falamos sobre Israel, é impossível que a gente fale, até porque a nomenclatura Israel só existe por causa de um homem chamado Jacó. Então nós sempre falamos que é o Deus de Abraão, de Itzar, de Isaac, e de Jacó, que depois terá o seu Shem, o seu nome mudado para Israel. Então nós temos Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas existe uma lei que Deus estabeleceu que chama-se primogenitura. Uma bênção dada por Deus àqueles que inauguram o ventre de sua mãe e são o filho da força de seu pai, ou seja, o primeiro filho de um homem e de uma mulher. Daí existe uma discussão, por exemplo, quem que é o primogênito de Abraão? Porque o primeiro filho de Abraão é Ismael, mas o primeiro filho de Sara é Isaac. O primeiro filho de Abraão e Sara é Isaac, mas o primeiro filho de Abraão é Ismael. Entendeu o porquê da guerra? Quem que é o primogênito? Entendeu por que não dá para ajudar Deus? Que a gente faz uma salada louca. Então, Abraão, Isaac vai casar-se com Rebeca. Sara, mulher de Abraão, é estéril. É por isso que Abraão pega Agar, egípcia, dada por Sara, e vai se deitar com ela e vai gerar Ismael. Quando Deus abre o ventre de Sara, Sara vai dar à luz a Isaac. Quando Isaac cresce, vão escolher uma mulher para Isaac, Rebeca. Rebeca também é estéril. Só que quando Deus abre a madre de Rebeca, Deus vai dar uma ordem para Isaac. É comum que o pai, quando fosse morrer, abençoasse o seu filho mais velho. Então, na mão direita, que é a destra, a mão forte, o pai colocaria a sua mão sobre a cabeça do seu filho e o abençoaria. As palavras de um pai ditas ao seu filho se perpetuariam no mundo espiritual para sempre. E Deus faria com que essas palavras se cumprissem. Esse é o acordo de Deus. Só que em Abraão existe um peso dobrado,
é que teria a bênção do Pai e a bênção de Deus. Então essa bênção seria vezes 2. Conseguiu entender? Qualquer primogênito no planeta teria a bênção da primogenitura. Mas qualquer descendente de Abraão, a bênção seria dobrada. Mas não só a bênção, eles também seriam colocados num lugar diferente. Se fossem abençoados por alguém, quem os abençoou teria também bênção dobrada. Quem os amaldiçoasse teria maldição dobrada. Então, para os descendentes de Abraão, é tudo em dobro. Bênção é dobrada, maldição dobrada. Quem toca neles para a bênção é abençoado, dobrado. Quem toca neles para a maldição é dobrada. Ok. Não é de maneira nenhuma puxando sardinha, mas quem é descendente de Abraão, hoje você vai conhecer qualquer um. Chamam-se Yehudim, judeus. Todos os judeus são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Feito isto, há uma luta gigantesca por essa bênção. Porque essa bênção implica em mudar a sua vida para sempre. O que vai acontecer? Rebeca, que é estéril, vai dar luz a filhos, gêmeos. E para eu conseguir te explicar isso aqui, por isso que eu estou sendo bem pausado. Tem alguém me ouvindo ainda? Para você entender isso aqui de uma vez por todas, eu preciso quase que te dar uma aula de ciência. Mas fica tranquilo que no final você entende tudo. Existem duas formas de se gerarem crianças gêmeas. Você já conheceu gêmeos que são iguais? Você confunde eles. E mãe de gêmeo tem uma desgraça, que elas gostam de vestir os filhos igual ainda. Você não sabe quem que é quem. Aí a mãe ainda diz assim, mas são tão diferentes. Fala assim, diferente aonde? Só se for pelas tripas, pela ressonância magnética, pelo raio-x, pelo rosto. Mas tem gêmeos que são diferentes. Que eles dizem para você, isso aqui é meu irmão gêmeo. Você fala, para de brincadeira. Vocês nem se parecem, um é homem, outro é mulher, a cara é diferente, o jeito é diferente. Não, mas nós somos gêmeos. Aí as pessoas dizem assim, impossível, vocês nem se parecem. Porque as pessoas têm a condição de que gêmeos têm que ter o mesmo rosto. E não é. Existem dois tipos de gêmeos. Ao que se dá a diferença? Existem gêmeos que são unividelinos e gêmeos que são bividelinos. Já deu para entender que ou é um ou é dois, unividelinos ou bividelinos. Onde é que está a diferença? Quando um espermatozoide fecunda o óvulo, se só tem um óvulo e dois espermatozoides entram no mesmo óvulo, eles vão cair no útero da mulher. E ela só vai ter uma placenta, porque só tinha um óvulo. Os nenéns estão dentro da mesma bolsa. Terão basicamente o mesmo código genético. Vão ter o mesmo rosto, o mesmo sexo. Vão ser iguais. Conseguiu entender? Dois espermatozoides no mesmo óvulo, estão dentro da mesma placenta, são iguais. Dá-se ao nome desses gêmeos, gêmeos unividelinos, porque estão em uma única placenta. Só que pode acontecer da mulher ter dois óvulos e dois espermatozoides entrarem, cada um em um óvulo. E aí, um vai fecundar primeiro e vai cair no útero. O outro vai fecundar depois e vai cair no útero. E vão ficar duas placentas.
e 2 crianças independentes sendo geradas. Elas não vão sair iguais, porque os códigos genéticos delas serão diferentes. E dá-se ao nome desses gêmeos bividelinos, porque foram gerados em 2 placentas. Difícil? Não. Unividelinos, 2 espermatozoides no mesmo óvulo, uma placenta, gêmeos iguais. Bividelinos, 2 espermatozoides dentro de 2 óvulos que fazem 2 placentas, gêmeos diferentes. Ok. Se forem 3, trigêmeos. Se forem na mesma placenta, são gêmeos unividelinos. Se forem em placentas diferentes, eles são não bi, mas trividelinos. Deu para entender? Ok. Quando Rebeca ouve Isaac, Isaac está próximo de morrer. E Isaac diz: eu vou abençoar Esaú, o meu filho. Só que Deus já havia dado uma ordem a Isaac. Qual era a ordem? Na hora do ritual da bênção, filho primogênito na mão direita, se tiver outros filhos, serão abençoados com a mão esquerda. Só que como nasceram 2, Deus falou para Isaac: Isaac, na hora de dar bênção para os teus filhos, eu quero que você inverta as suas mãos. Porque o que é menor aos teus olhos será o maior. E o que é maior aos teus olhos será o menor. Então Isaac, no seu coração, vai dizer assim: chama o meu filho Esaú, o mais velho. Mas quando o texto será relatado e não é Esaú que está falando, vai dizer: chama Esaú, meu filho. Porque só nos olhos de Isaac é que Esaú é o primogênito. Só que a vida inteira, Esaú está negociando o que não é dele e Jacó está comprando o que já era dele por direito. Eles estão no campo, não tem nada para comer. Jacó faz um prato de lentilha e diz assim: quer? Quero. Então me vende a tua primogenitura. Esaú diz: vendo. Eu não tenho como vender uma coisa que é de sangue, então eu estou te vendendo algo que você nunca vai poder receber. Vendeu, pegou o prato de lentilha e comeu. Passa-se o tempo, Rebeca vê o seu marido querendo abençoar Esaú. E Jacó é o filho que fica dentro da sucá, da tenda. E Esaú é o filho que vai para o campo. Por que é que Isaac prefere Esaú em detrimento a Jacó? É porque Esaú é o que Jacó não é, e Esaú é o que Isaac nunca foi. Isaac é criado aonde? Dentro da tenda junto com a mãe. E quem é o irmão de Isaac que vira caçador no deserto? Ismael. Isaac, no fundo, quer ser o que ele nunca foi. E ele projeta isso no seu filho. Eu vou abençoar o filho que é aquilo que eu nunca consegui ser. Só que vê se a gente não faz isso na nossa vida. A gente acha que a bênção de Deus está naquilo que a gente nunca foi e nunca será. E quer tentar chegar em lugares que Deus nunca teve para a gente. Porque a ideia de Isaac é que é bom ser caçador. E na ideia de Deus, ele quer que Isaac seja apenas o patrão e não o caçador. Só que Isaac está frustrado, porque a bênção de Deus não consiste em realizar aquilo que ele deseja.
Posso começar a pregar? A bênção de Deus nem sempre vai te realizar. Tem gente que acha que vai ser realizado quando Deus te abençoar. Desculpa te frustrar, mas vão ter bênçãos de Deus que não vão te realizar nunca. Deus nunca vai te dar o que você gostaria de ser. Em contrapartida, pode te dar muito mais do que você gostaria de outro lado. Só que maturidade consiste em eu entender que a bênção de Deus não é para o que eu desejo, bênção de Deus não é para me agradar, e bênção de Deus não é para me realizar. Bênção de Deus é para me tornar próspero. E Deus não vai te prosperar no que você deseja. Deus vai te prosperar no plano que Ele tem para a tua história. Posso falar de novo? Deus não vai te prosperar no que você deseja. Deus vai te prosperar naquilo que é plano para a tua história. Então tem gente que vai viver a vida inteira frustrado porque vai esperar uma bênção de Deus que não vai receber nunca. Aí tem gente que vem para a igreja e diz: a culpa é de Deus que nunca me abençoou. Não, a culpa é sua que está esperando a bênção no lugar errado. Davi nunca seria próspero como pastor de ovelhas, mas seria próspero como rei de Israel. Os irmãos de Davi nunca seriam prósperos como guerreiros, mas foram prósperos como generais de exército. Então entenda que tem coisas que a gente espera que Deus não vai nos dar nunca. É o que acontece com Isaac. Mas ele quer ajudar Deus. Eu vou dar a bênção para o filho que é aquilo que eu nunca fui. Quando ele chama o menino, a mulher dele vai a favor do filho e não do marido. E também não vai falar para o marido que ele está errado para lembrar ele do que Deus disse. Ela vai favorecer o filho em detrimento ao marido. E eu estou indo bem devagar para a gente chegar aqui. Um casal jamais pode optar por um filho em detrimento um a outro. E isso é uma cultura, me permita a expressão, desgraçada, e no sentido pleno da palavra. Não tem graça. Graça no sentido de favor divino. Quando um homem, uma mulher, um marido e uma esposa, eles arrumam guerra entre si por conta de um filho. Isso é contra as leis de Deus. Isso é tão contra as leis de Deus que a Bíblia diz assim, ó: se uma criança for rebelde e os pais tentando corrigi-la não conseguirem, levem a criança até os anciãos da cidade. E se eles não conseguirem corrigir a criança, tirem a criança da cidade, apedrejem ela e matem. Isso é a ordem de Deus. Porque não foi possível tratar a criança. Conseguiu entender? E tem perdendo o casamento por causa de filho. Coitadinho do meu bebezinho. Seu bebezinho um dia vai crescer, vai virar um crocodilo e vai te matar. O seu bebezinho um dia vai bater na sua cara. O seu bebezinho um dia vai roubar as suas coisas. O seu bebezinho um dia vai te colocar para fora da tua própria casa. O seu bebezinho vai morrer rápido, porque a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. E se você desonra o seu pai e a sua mãe, você vai morrer rápido. E olha o que está acontecendo. Eu não estou falando de qualquer família. Eu estou falando da família dos patriarcas da nação santa, do povo eleito, do sacerdócio real. Uma família escolhida por Deus, mas que funciona errado. Então Rebeca pega e diz assim: pode ir. Aí o filho vai falar para a mãe: mas se eu fizer isso, eu não vou ser aos olhos do meu pai um enganador?
E ao invés de atribuir a mim bênção, eu não vou receber maldição. Aí ela diz, meu filho, não tem problema, essa maldição vai cair sobre a mamãe, faz o que eu estou mandando. Tem pais que são loucos desse jeito. Só que o fato aqui, você vai entender lá daqui a pouco, que eles estão brigando por nada. Aí, Rebeca vai preparar a comida, engana o marido, fantasia o filho, coloca ele diante do pai, que é Isaac, para que Isaac abençoe o filho, pensando ser Esaú, mas era Jacó. A bênção chega. Quando a bênção termina, Jacó levanta, entra Esaú com a caça. Pai, cheguei. Quem que você é? Esaú. Então quem que era? Aí Isaac treme no seu interior. Por que que Isaac treme? Porque Isaac tinha recebido uma ordem de Deus que ele estava disposto a não cumprir. E é por isso que Deus ainda permite isso tudo. Porque Deus disse, Isaac, eu quero que na hora de abençoar os seus filhos, você inverta as mãos. Lembra disso? Isaac está disposto a abençoar o que ele quer e não o que Deus mandou que ele fizesse. Percebeu que para bênção existe um padrão? Que bênção não é de qualquer jeito? Que bênção não é aleatório? Que bênção não está ligada aos meus desejos? Que bênção não está ligada aos meus olhos? Que bênção está ligada à vontade absoluta de Deus? A gente fala no culto, ó, você vai receber uma bênção aí, tem gente que acredita. Basta o pregador falar meia dúzia de língua estranha e dizer que tem uma chave, um envelope, um tapete, que tem gente jogando a cadeira para o alto, saltando e falando um monte de coisa. Recebi uma bênção hoje. Que bênção? De quem? Quem foi que te abençoou? Sobre que parâmetro você recebeu essa bênção? Quando Esaú chega na conversa com Isaac, Isaac diz assim, já dei a bênção. Aí Esaú diz assim, mas não tem, você não pode fazer de novo? O senhor, meu pai, a bênção era para mim, o senhor não pode invalidar o que falou e a bênção cair sobre mim? Sabe o que Isaac diz? Não posso, porque bênção é uma vez só, e para a vida inteira. Opa, bênção é uma vez só, e para a vida, você perdeu, Esaú. O que eu ia te dar, o que eu estava disposto a te dar, foi entregue a outro. Então deixa eu abrir um parênteses aqui. Não vem com essa história para cá, de que se você perder uma bênção de Deus, Deus vai te dar outra. Porque Deus não vai. Bênção de Deus é uma vez só e é para a tua vida inteira. Ah, mas era a bênção de Deus até tal hora. Então não era de Deus, porque a bênção de Deus para você é para a tua vida inteira e ela não sai da tua história nunca. Aleluia. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O Deus das bênçãos diz que elas vão correr atrás de nós e nos alcançarão. Não precisa correr atrás daquilo que Deus determinou que é teu. Vou repetir, não precisa correr atrás daquilo que Deus determinou que é teu, porque o que é teu vai te alcançar, não precisa ajudar a Deus, é para a tua vida inteira e ninguém vai roubar da tua mão. Deus disse, Davi, eu tenho uma bênção para você. Qual é a tua bênção? Eu tenho uma cadeira, um trono. Na casa de Davi, todo mundo sentou na cadeira e sentou à mesa. Não é sentar na mesa, é sentar à mesa. Davi sai de dentro de casa com um pouco de lixo, recolheu, não toma banho. Os filhos tomaram banho, está todo mundo, Eliabe, Abinadab, Samar, está todo mundo lá.
Aí Davi sai de casa, vai para a beirada, para a raiz de uma árvore e senta. Ele não está sentado na cadeira, ele está sentado na raiz. Quem está sentado à mesa é obrigado a levantar. E o profeta diz: ninguém senta enquanto o menor não chegar. Isso não está escrito na Bíblia, porque isso é tradição oral, que eu vou lhe dizer. Tradição oral é tudo aquilo que os judeus passam de pai para filho. O responsável por ir chamar Davi é Samá. Samá sai de casa e vai até Davi, e sabe onde é que Davi está? Sentado na raiz. Porque o filho que vai lidar com lixo se torna impuro e não pode sentar à mesa. Todo mundo tomou banho, botou roupa nova e Davi está sentado debaixo da árvore. Quando Davi está sentado, Samá chega e diz assim: Davi, levanta. O pai mandou eu te chamar para poder te levar lá para dentro, porque o profeta de Israel está dentro da nossa casa. É óbvio que Davi ia fazer como eu e você. Você está de brincadeira, Samá? Isso aí é palhaçada tua, está querendo que eu entre em casa para deixar a casa toda impura. Porque aí você sabe que o pai vai brigar comigo. Não estou brincando, Davi. O pai falou que eu só posso voltar para lá quando eu te levar. Eu só posso chegar em casa com você. O profeta falou que ninguém pode sentar à mesa assim enquanto você não chegar. Aí cai a ficha de Davi. Só que quando Davi chega em casa, a unção para ele é de rei. Se ele é o rei, os seus irmãos automaticamente foram ungidos príncipes. Porque não tem como alguém ser rei, e se na sua linhagem não tiver príncipes. Os irmãos já ganham uma coroa por tabela. Aí sabe o que Davi vai dizer? Porque Deus ergue do monturo um necessitado. E o faz assentar entre os príncipes. A raiz não era trono, mas a bênção fazia com que aonde Davi se assentasse, virasse trono. Então você não precisa brigar por lugares, e nem brigar para ser aquilo que alguém é, porque a bênção de Deus vai transformar qualquer lugar que você esteja. A raiz de uma árvore se transformou no trono de Israel. A cadeira da casa de Jessé se transformou no trono de Israel. Agora presta atenção aqui. Davi está sentado na cadeira da casa do seu pai. E lá se torna o trono de Israel. E Saul está sentado num lugar que ele chamava de trono e se tornou uma cadeira comum. Não brigue por lugares. Porque a bênção de Deus fará qualquer lugar que você esteja se transformar em bênção. Vou repetir, a bênção de Deus sobre a tua vida vai transformar os lugares que você anda. Ah, pastor, isso é conversa de pregador. Então tá bom. Egito é lugar de aflição? É lugar de aflição para quem não tem a bênção de Deus. Quem teve a bênção para entrar se tornou governador no Egito. Babilônia é um lugar ruim? É lugar ruim para quem é escravo, porque quem entrou com a bênção de Deus se transformou em governador na Babilônia e assentava do lado do imperador Nabucodonosor, e o nome dele era Daniel. O deserto é um lugar ruim? O deserto é um lugar ruim para quem vai para lá sem a bênção de Deus, porque quem foi para lá na bênção de Deus é os anjos do Senhor, prepararam uma mesa e lhe deram um banquete, o nome dele era Jesus, desfrutou de um café da manhã que nenhum hotel pode oferecer 5 estrelas, mas comeu assentado no deserto. Adão estava no paraíso, Gan Eden, no jardim do Éden, mas pecou, passou a maior aflição da sua história e ainda foi expulso. E estava no paraíso. Perdeu a bênção de Deus, até o paraíso se transformou num lugar de caos. Então a questão não é o lugar, a questão é a bênção de Deus sobre a tua história. Sendo abençoado, a Rocinha vai ser o melhor lugar do mundo para a tua história. Sendo abençoado, nem a Babilônia te segura. Com a bênção de Deus sobre a tua história, o Egito vai ser o melhor lugar do mundo.
tendo a bênção de Deus na tua história, até a cruz, que é um lugar de morte, passa a ser um lugar de vida. A bênção de Deus veio para cá hoje, para te encontrar e mudar a realidade da tua história. Deus te trouxe aqui hoje para entregar na tua mão uma possibilidade de mudar não só a tua história, mas o lugar e a realidade que você vive. Só se não é Deus que está me usando, mas como eu tenho certeza que vai ter gente que vai voltar para o mesmo trabalho para desfrutar de coisas que não desfrutou nunca até hoje. Vai ter gente que dentro da mesma casa vai colocar móveis que não tinha nem condição nem de olhar, que dirá comprar. Porque quando a bênção de Deus chegar, ela é para a tua vida inteira. Homens te dão crédito hoje, amanhã tira. Banco te dá dinheiro hoje, amanhã ele toma. Mas a bênção de Deus para você não é só para hoje, é para até o dia que você foi enterrado, e antes de morrer Deus ainda te dá o direito de deixar por herança. Quando Deus dá a bênção para Abraão, diz: antes de morrer pode passar para quem quiser. Isaac, antes de morrer pode passar para quem eu determinei. A bênção de Deus que você está ganhando hoje aqui no culto da laje, na Rocinha, não vai acabar na segunda-feira que vem. Ela vai alcançar os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, os teus tataranetos, porque a Bíblia diz que Deus abençoa até a 1000ª geração daqueles que eu amo e daqueles que o buscam. A bênção de Deus não se encerra em você. Deixa eu continuar aqui. Acabou, Esaú, a bênção. Bênção é uma vez só. Aí Jacó sai. O irmão quer matar ele. A mãe tem que expulsar ele de casa. E Jacó vai morrer sem ver o pai sendo enterrado, a mãe sendo enterrada, e vai passar a maior parte da vida brigado com o irmão, e depois vai encontrar o irmão uma única vez. Aí eu te pergunto, será que valeu a pena? Será que valeu a pena fazer essa loucura toda para perder o convívio do irmão, do pai, da mãe? E morar de favor na casa de alguém que muda o salário. Jacó, quando chega na casa de Labão, o seu salário é mudado 7 vezes. 7 vezes Labão joga para Jacó perder. Será que vale a pena conquistar algumas coisas na tua vida a preço de perder o carinho das pessoas que amam você? Porque tem gente que está disposto a prosperar no trabalho, mas ao preço de vender todo mundo que está trabalhando com ele. Tem gente numa família que está disposto a ficar com uma herança, mas arrumando inimizade com a família inteira. Tem gente que está disposto a ter um cargo na igreja sendo odiado por todo mundo. Eu cansei de ver gente que lutou tanto por uma consagração que ele foi consagrado, mas ninguém respeitava. Porque ele, ao preço de ser consagrado, ele era o cara que brigava com todo mundo, denunciava todo mundo, apontava erro. E algumas pessoas achavam aquilo lindo, consagraram ele, mas ele perdeu o respeito de todo mundo. Será que vale a pena? E aí agora que vem o pior, tá pronto? Para eu te chocar? Eu disse que eu ia te escandalizar. Lembra quando eu te expliquei que tem gêmeos que são unividelinos e gêmeos que são bividelinos? Gêmeos iguais só podem ser unividelinos, na mesma placenta. 2 espermatozoides do mesmo óvulo, que só tem uma placenta, eles são iguais. O que acontece? Os 2 espermatozoides entram ao mesmo tempo no óvulo. Por isso eles são iguais. Só que primogenitura não é para quem nasce primeiro, é para quem é gerado primeiro. E quem que é gerado primeiro se os 2 entraram ao mesmo tempo? Então, primogenitura para gêmeos iguais
é quem nasce primeiro. É o mais velho. Ok. Difícil? Não. Os dois espermatozoides entram no mesmo óvulo gera a mesma placenta, os gêmeos são iguais, começaram a ser gerados ao mesmo tempo, 9 meses, trabalho de parto, as crianças se viram lá dentro, nasce um primeiro. Quem nasceu primeiro é o mais velho. Só que tem um problema. O texto está dizendo que para poder enganar Isaac, eles tiveram que vestir Jacó. Porque um é peludo e o outro não tem, então eles têm características genéticas diferentes. Se eles têm características genéticas diferentes, eles são gêmeos bividelinos. São de placentas diferentes. E aqui é que tem o problema. Porque quando os gêmeos são de placentas diferentes, os espermatozoides, cada um entrou em um óvulo. E os óvulos caíram no útero. Então cai o primeiro, cai o segundo. Está lá as duas crianças. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Só que quem fecundou primeiro, caiu primeiro no útero. Quem fecundou depois, caiu por cima no útero. As crianças foram crescendo e cada um ocupou o seu lugar. Quem teve filho aqui? Quem é mãe? Então quem é mãe sabe bem o que eu vou dizer. Quando chega lá nos 9 meses, o que acontece com a criança no seu ventre? Vira. E quando os gêmeos são de placentas diferentes, o que acontece? Eles se invertem. E quando eles se invertem, quem nasce primeiro não é o mais velho, é quem fecundou depois. E quem nasce depois é quem fecundou primeiro. Aí Deus, que é soberano, está olhando a gestação de Rebeca e percebe que Jacó fecundou primeiro e caiu primeiro no ventre. Que Esaú fecundou depois e caiu por cima no ventre. 9 meses as crianças brigam no ventre. É o que diz o texto. Eles estão em trabalho de parto, virando dentro da barriga. Na hora de nascer, Esaú sai primeiro. Jacó olha e diz, é o primogênito. E Deus, eu preciso acertar, porque os teus olhos estão enganados. O que é direito de Jacó vai ser dele até o final da vida. Inverte as mãos. Porque a primogenitura é de Jacó e não é de Esaú. Aí alguém vem e diz assim, Esaú é o primogênito, porque não estudou ciência, e também não leu a Bíblia. Aí Deus olha do céu e diz assim, eu vou consertar as coisas. Não tinha ultrassonografia, não tinha laboratório. As pessoas não sabiam como eram as coisas, mas Deus, que é soberano e justo, ia colocar cada coisa no seu devido lugar. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu não tenho que me preocupar com a ordem das coisas, porque existe um Deus no céu que é justo para me entregar o que é meu por direito. Está preocupado à toa. O que é teu, nem que Deus inverta a mão, troque de lado, vire ao contrário, desfaça o planeta, vai chegar na tua mão porque é teu por direito e Deus é justo. Você está se preocupando, se fadigando, ficando ansioso, turbado, deixa de cultuar, tentando mexer as coisas para chegar num lugar que Deus já te disse que é teu. Descansa o teu coração, porque se Deus falou que vai te colocar, nem que a terra rode ao contrário, mas você vai chegar lá. Era Deus dizendo o tempo inteiro, Jacó não precisa fazer lentilha para Esaú, Jacó não precisa enganar teu pai, Jacó não precisa arrumar guerra dentro de casa, a primogenitura é tua, desde o teu ventre. Aí a gente fica tentando ajudar Deus a nos dar aquilo que é nosso por direito. Aí a gente vem para cá e vem brigar com Deus. Ei, que é teu, ninguém tira.
Eu preciso falar isso aqui. O que é teu, ninguém tem como tirar. O que Deus estabeleceu para você, pode o inferno não gostar, a tua família desdenhar, pode o juiz decretar, o médico falar o contrário, o dono da favela dizer, pode acontecer o que for, Deus troca general, mata traficante, destitui o diagnóstico do médico, muda advogado, tira o juiz da cadeira, mas entrega o que é teu por direito. Não adianta. Então, pelo amor de Deus, para de perder tempo na tua história, tentando ajudar Deus a te entregar aquilo que é teu por direito. Aí a gente fica que nem um bobo. Deus vai e diz assim, eu vou te dar a empresa. Aí você fica querendo ajudar Deus. Eu vou te prosperar, e você fica querendo ajudar Deus. Vou jogar na cena da virada, vou comprar raspadinha, vou lá jogar no bicho, vou pegar dinheiro emprestado com a agiota para poder investir, porque vai dar certo. Não! Para de ajudar Deus a te dar aquilo que é teu. Então eu vou para o Tinder, vou para as redes sociais, vou para a baladinha, vou para o barzinho para ver se eu encontro, porque já que Deus me prometeu uma família, vou tentar ajudar Deus. Vai, para você ver o que você vai arrumar. Espera, porque Deus vai te entregar o que é teu por direito. Já que Deus falou que eu vou ser um obreiro, então eu vou lá. Nem que eu compre a minha consagração, nem que eu vá para o monte, digo que o profeta me ungiu, mas eu vou descer de lá com um terno diferente, uma Bíblia desse tamanho, vou imprimir uma carteirinha na internet, porque agora eu vou falar que eu sou obreiro. Para! Porque o que é teu, Deus vai colocar na tua mão. E Deus não precisa, e Deus nunca precisou da tua ajuda para fazer nada. Deixa eu te dizer qual é o Deus que você serve. O início diz assim, ó. E Deus disse, haja e ouve. Não precisou de ajuda de arquiteto, de agrônomo, de engenheiro, de plantação, de jardineiro, de terra, de nada. Porque Deus é perito em fazer aquilo que não existe e trazer a existência. O texto vai dizer, Bereshit bara Elohim. E no início Deus trouxe a existência o que não existia. Deus não precisa de ajuda para te dar aquilo que você nunca teve. Basta uma palavra de Deus e o que nunca teve na tua vida vai acontecer. Deus me trouxe aqui para Rocinha para liberar essa palavra para a tua vida. Hoje Deus está dizendo, vai acontecer na tua história e eu não preciso da tua ajuda. Quem foi que disse que Deus precisa de muleta? Quem foi que disse que Deus precisa do teu amigo para ele bater no peito depois e dizer que foi ele que te ajudou? Quem foi que disse que Deus precisa de um banco para depois o gerente falar, se eu não tivesse dado crédito, a tua empresa não estava de pé? Deus não precisa de ninguém. E se tem uma coisa que Deus não faz, é Deus não divide glória com ninguém. E se Deus não divide glória com ninguém, Ele também não vai dividir com você, para depois você ficar soberbo por aí, andando pelas ladeiras da Rocinha dizendo, eu sou o cara, fui eu que fiz, pela minha inteligência que deu certo, foi pela minha influência. Não, Deus vai fazer de um jeito que você vai ter que dizer, se não fosse a mão de Deus, eu não teria isso aqui. Então não precisa ajudar Deus. Não precisa ajudar Deus. E eu vou repetir isso 1000 vezes. Não precisa ajudar Deus. Porque Deus não precisa de nada. A única coisa que Deus quer é que você acredite que aquilo que Ele te falou vai acontecer. Eu poderia citar infinitos versículos bíblicos aqui para te provar. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todavia Ele falaria e não cumpriria, ou Ele diria e não confirmaria. Quando Deus fala, a palavra de Deus não volta para Ele vazia, mas antes ela cumpre aquilo que lhe apraz.
Porque estendendo Deus o seu braço, quem intentará contra o braço forte do Senhor? Poderia, todavia, o barro dizer ao que lhe dá forma, me fazes desse jeito ou me fazes de outra? Ou o caco contender com o olheiro dizendo, por que me fizeste assim? Se Deus faz, você não tem o que fazer. Você fica quieto e continua acreditando naquilo que Deus te prometeu. Fica de pé comigo, por favor. Você vai sair daqui hoje crendo que Deus não precisa da tua ajuda, mas Deus quer que você acredite naquilo que Ele te falou. Se tem uma coisa que me deixa revoltado, é quando Deus fala alguma coisa para alguém e as pessoas não acreditam. Esses dias para trás, estava eu e um pastor, amigo, chamado pastor Djalma Furquim. Um dia vocês vão trazer ele aqui. O pastor Djalma é muito usado em revelação, profecia, e nós viajamos juntos esse Brasil todo. E um dia, num culto com o pastor Djalma, ele olhou para um rapaz e disse assim, Deus está mandando você dar R$1.000. E aí, o rapaz virou para ele e falou assim, ninguém tinha valor, por que eu tenho que dar 1.000? Eu já fiquei irritado, o sangue judeu já foi falando mais alto. Aí eu também cresci na favela, parece que a velha criatura favelada queria se apoderar de mim. Assim, incircunciso, filho de Belial, se Deus está falando, por que não cala a boca, ouve, né? Mas não. Aí ele disse assim, Deus está me dizendo que você paga o consórcio de uma carreta da Volvo. Ele disse, é verdade. Se Deus já falou até o que o cara está pagando, cala a boca, fica quieto e oferta. Aí ele disse, é verdade. E Deus está dizendo que se você der os R$1.000, Deus vai fazer com que a carreta seja sorteada. Aí ele disse, tem 3 anos e meio que eu pago esse consórcio e a carreta nunca saiu. Mas tudo bem. E aí o pastor falou assim para ele, dentro de 30 dias, a carreta vai estar na tua mão. Sabe o que o endemoniado fez? Então eu dou os R$1.000, mas vou dar em cheque pré-datado. Se não sair a carreta, eu susto o cheque. Falei, filho de Satã. Se eu sou Deus agora, eu faço você receber essa carreta e antes de ficar no seguro, ela bater, capotar e dar perda total. Porque a vontade era essa. Você escuta Deus falando para um camarada até o que ele paga falando. Seja fiel no pouco, porque eu vou te dar muito. E o camarada ainda duvida. Então ele que se lasque para lá, mas Deus não é igual a mim, né? Graças a Deus. Ele deu um cheque com 22 dias. A gente viajando, toca o telefone, era o pastor da igreja. O rapaz da carreta da Volvo está aqui para assustar o cheque. Ele falou, pastor, tem quantos dias? Tem 22. Não entrega o cheque para esse filho de Belial. Deixa dar os 30 dias. Não, pastor. É porque ele está com a carta da Volvo. A carreta saiu, contemplada no nome dele, e ele pode ir na concessionária buscar. E antes de ir lá, ele está vindo aqui porque ele está pegando o cheque de volta, está deixando R$5.000 de oferta para a igreja, está querendo o Pix do senhor para mandar a oferta também. Falei, duvidoso, porque bem-aventurado é quem não viu e creu. Porque você só creu depois que viu. Aí ele foi pegar. Agora, está em casa, fazendo nada, colocou a carreta numa empresa e está ganhando R$16.000 por mês com a carreta alugada por causa de 1.000. Era negócio ou não era que Deus estava propondo para ele? Só que tem gente que não entende isso. Não tem maturidade para entender isso. Ainda tem os duvidosos que vai falar assim, é por causa de uma oferta. Um dia eu vou falar de tzedaká aqui, oferta. Porque tzedaká em hebraico significa promover justiça. Quem dá oferta promove justiça. E só alcança justiça quem dá justiça. Mas é área para outro dia. Só quem quer ser milionário que vai vir nesse dia. Entenda, Deus não quer a tua ajuda. Deus quer a tua fidelidade. Deus só quer que você
creia naquilo que Ele te falou e não é da boca para fora. Eu acredito que Deus vai me dar, mas eu vou ficar ajudando para ver se acontece mesmo. Ó, faz assim comigo, ó. Respira fundo. Solta. Isso, descansa. Você não vai precisar fazer nada do que Deus te prometeu. Deus não falou? Não foi Deus que falou? Você está preocupado com o quê, então? A não ser que não tenha sido Deus que falou. Aí tu pode ficar turbado mesmo. Agora, se foi Deus que falou... Eu brinco com os alunos quando dou aula na universidade e na faculdade, que tem gente que tem um chamado de Deus. E tem gente que ouviu um psiu e foi embora achando que foi Deus que chamou. É verdade. E rapidinho a gente identifica isso. Pastor, Deus me chamou para cantar. É verdade? É. Canta. Sangue de Jesus tem poder. Você conhece pelo menos uma nota musical? Não, nada. Mas Deus me chamou para cantar. Não. Você ouviu um psiu. E foi atrás e achou que foi Deus que te chamou. Não é. Por que quem foi chamado para cantar, canta? Pede o cara para falar porque na arca de Moisés chama Jesus de Genésio, confunde todo mundo. Judas, que era o traidor, vira pastor da primeira igreja, confunde Paulo com Abacuque, faz uma salada do inferno. Deus me chamou para ser pregador. Você lê? Não. Vem para a escola dominical? Não. Respeita o teu pastor? Não. Tu ouviu, foi um psiu na rua e foi atrás achando que Deus te chamou para ser pregador. Deus me chamou para eu ser vaso. É? Ah, tá, entendi. Você está com quantos anos de igreja? Não, pastor. Ontem eu estava lá no baile, hoje eu já me converti e Deus vai me usar. Usar onde? Deus vai te usar para você esquentar a cadeira primeiro, para você aprender, para você ser batizado, para você ter o teu caráter moldado, aprender a controlar as tuas emoções, para depois Deus te usar. Teu armário nem trocou e tu já está querendo fazer agenda? Aí acha que dançar no baile é a mesma coisa do que ser tomado por Deus. Acorda! Não é assim que funciona. Então eu falo, tem gente que ouviu chamar, tem gente que ouviu um psiu e foi embora, achou que foi Deus que chamou. Só que quando Deus fala, aí, meu amigo, se Deus falar que você vai ser pregador, tu pode ser boiadeiro, lá do interior de Goiás. Você pode ser índio lá de dentro do Amazonas. Você pode ser analfabeto, que tu vai abrir a Bíblia e tu vai ler melhor do que quem fez 3º grau. Porque é chamado. Não tem jeito. Você vai botar o cara para fazer e você vai dizer assim, aqui não tem lógica, é chamado. Quantas aulas de canto fez? Nenhuma. E como é que tu consegue ter essa extensão vocal? Não sei, canto desde pequeno. Bebo café, bebo Coca-Cola, bebo água gelada, canto com instrumento, canto sem instrumento. Do jeito que for, a nota que for, do jeito que vier, eu estou cantando. Chamado. Isso é chamado. E tem muita gente que não gosta de ouvir esse tipo de coisa, né? Porque quer se adequar para ter um chamado. Deus tem um chamado para cada um de nós. Tem gente que é um excepcional porteiro, mas vai ser um péssimo pregador. Tem gente que vai ser um excelente pregador, vai ser um péssimo porteiro. Cada um fica naquilo que foi chamado. Só que quando Deus fala, se cumpre. Você não precisa fazer nada. Se tu foi chamado para ser rei, mas hoje está cuidando de ovelha, uma hora a coroa vai chegar lá no meio do pasto. Você entendeu? Você só precisa descansar. E aqui, ó, para a gente orar, eu vou te dar um detalhe. Os pregadores que estão aí, depois vocês pregam. Quando Saul ficou enfermo, porque o espírito maligno vinha atormentar ele, ele estava doente, Saul pergunta assim, não tem ninguém que possa tocar para acalmar o meu espírito? Uma das pessoas que serve Saul no seu trono, fala assim, eu conheço um. Quem? Filho de Jessé o belemita. Homem valente. Peraí, Davi não tinha ido para nenhuma guerra. Sisudo em palavras. Ninguém conversava com Davi. Davi conversava com ovelha.
De gentil presença. Davi era homem do campo. E o Senhor é com ele. Mas Davi não tinha demonstrado nada. Como é que estavam vendo Davi? Se não tinha um WhatsApp, Instagram, live, YouTube, não tinha ninguém filmando. Quem é que falou de Davi cantando para a ovelha lá dentro do trono de Saul? Quando a bênção de Deus chega, vai ter gente que vai falar do teu nome em lugares que tu nunca nem pisou e vão falar a teu respeito, o que as pessoas da tua casa não sabem. A bênção de Deus na tua história vai fazer gente gostar de você que nunca te viu. Vai fazer gente te indicar para lugares que nunca nem falou contigo. O teu nome vai chegar em lugares que os teus pés nunca pisaram. Você vai ser citado em conversas que você não faz a menor ideia de que foi citado. Mas isso faz parte do chamado e da bênção de Deus para você. A única coisa que você tem que fazer, fica quieto e confia. Não se precipita, porque a bênção de Deus vai chegar e vai, ó, cheguei para você. Por favor, seja profeta de Deus para quem está aí do seu lado. Fala para ele assim, não se precipita, mas não. Só espera. A bênção de Deus também sobe a favela. Quem me vê hoje falando em ivrit, em hebraico, estudando na escola onde eu estudo, não imagina que até os 9 anos de idade a gente morava no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Então eu estou te falando que a bênção de Deus chega em lugares que você não imagina. Você está pronto para receber essas bênçãos de Deus? Mas ó, conselho. Quando a bênção de Deus chegar para você, eu vou falar na linguagem bem do culto da laje, tá bom? Não mete o louco, não. Quando a bênção de Deus chegar para você, não vai para o Rio Sul, para o Barra Shopping. Não vai na concessionária, compra um carro zero e toda segunda-feira tu vai fazer farra, não. Quando a bênção de Deus chegar para você, ajuda a obra que te fez crescer. Seja grato ao lugar que tu recebeu a bênção de Deus. E eu já estou te avisando isso aqui, porque antes de eu ir embora e antes de acabar isso aqui, vai ter gente que vai vir para cá para contar testemunho de bênçãos que nunca recebeu na vida. Porque já está se cumprindo uma coisa que está no texto e você não percebeu. Ani Ehud, eu sou judeu. E para ser judeu, Ani bnei Avraham Yitzhak Yaakov, eu sou filho de Abraão, Isaac e Jacó. Se o culto da laje me recebeu, já tem bênção dobrada para vocês só pelo sangue que corre na minha veia. Entendeu? Que Deus separou você mesmo para estar aqui para ser abençoado. Fecha os teus olhos aí. Porque nós vamos fazer uma oração que muita gente vai dizer que é loucura. Você vai falar para Deus qual é a bênção que você quer e o que você vai esperar. Só que saiba pedir. Vocês não recebem porque pede mal. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Então você vai pedir para Deus o que você quer, mas pede direito. Ah, Senhor, um carrinho tá bom. Aí quando vier um carrinho que fica quebrando pelo meio da estrada, você não fica dando desculpa que não chegou no culto porque não tinha reboque. Ai, Senhor, só uma casinha do Minha Casa Minha Vida. Aí Deus vai te dar uma casa lá no final de não sei da onde do Rio de Janeiro. Aí você vai ficar falando, não, pastor, não tem nem dinheiro para passagem, porque não passa nem BRT na minha casa. É sério, eu estou te instruindo porque é sério. Ah, não, só um nomezinho para eu fazer um crediáriozinho na Casa Bahia. Vai passar um monte de juros, pegar uma Bíblia desse tamanho. Pede direito. Pede direito. Você conseguiu me entender? Pede bênção para a tua vida. Pede bênção para a tua casa. Hoje o Deus de Jacó nos trouxe aqui para dar bênção para a nossa vida e para a nossa casa. Pede bênção boa, porque vai ficar para o teu filho, vai ficar para os teus netos. Então pede direito para Deus.
Fecha os teus olhos aí. E pede para Deus aquilo que você quer de bênção. Bendito seja o teu nome, Senhor. Como eu sinto a tua presença nesse lugar. Eu sei que hoje é um dia que o Senhor marcou para derramar coisas sobrenaturais sobre a nossa vida. Tem bênçãos para ser derramada aqui, Senhor, no culto da laje hoje. Hoje é um dia que o Senhor marcou para dar cartas de bênção, promissórias dos céus para nós. Hoje é uma noite que o Senhor marcou para derramar coisas para a nossa vida que vão ficar para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Hoje tem bênção sendo destravada dos mais altos céus que vão ficar na nossa história ao ponto de nós lembrarmos desse culto. Vão ter dias que nós vamos entrar no YouTube e nós vamos lembrar desse dia dizendo: nesse dia Deus estava mesmo me dando uma bênção sobrenatural. Deus, na noite desse dia, eu te peço que a tua mão esteja estendida em nosso favor e que a tua palavra seja liberada do teu trono. A tua palavra que não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que lhe apraz. Ó Deus, passa em revista essa noite nessa casa. Eu uma vez mais ouço aquilo que os teus servos estão te pedindo. Eu sei que tem gente pedindo bênçãos espirituais, tem gente pedindo bênçãos emocionais, tem gente pedindo bênçãos para a sua saúde, tem gente pedindo bênçãos financeiras, independente de qual seja elas. Tu és o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus do culto da laje. Derrama, Senhor, as bênçãos escondidas e os tesouros que o Senhor dá a poucos. Abre porta onde não tem porta. Abre as janelas dos céus ao favor, Senhor, daqueles que vieram aqui hoje, daqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Confirma agora, confirma dentro de nós a tua voz falando, porque se for só a minha voz, algumas pessoas vão desistir de esperar. Mas se for a tua voz bradando dos céus, fica à vontade, Espírito de Deus, para gritar dentro desse crente agora, dessa pessoa que entrou por essas portas hoje, para lembrar ele, lembrar ela, de que as tuas promessas ainda estão de pé, de que a tua bênção vai chegar lá dentro da casa dele, da casa dela, a tua bênção vai chegar lá dentro do trabalho, vai encontrar os teus servos. Fica à vontade, Espírito de Deus, para trazer a memória de quem esqueceu as coisas que o Senhor prometeu. Tem muita gente aqui que se esqueceu da tua voz, que se esqueceu das promessas que o Senhor fez. Tem gente aqui que está vivendo como se não tivesse promessa nenhuma vinda da tua parte. Mas o Senhor, que é um Deus de promessas, o Senhor, que é um Deus de promessas, fica à vontade para lembrar no mais íntimo da alma de quem está nos ouvindo, de quem está aqui hoje, o tamanho das tuas promessas para nós. Eu vou deixar nesses próximos segundos aí você ouvir a voz de Deus dentro de você. Vou deixar o Espírito Santo gritar no teu interior das promessas que você ainda vai viver. Aleluia.
Lembra aí do que Deus falou para você. Lembra aí de quantas promessas Deus te fez. Lembra aí de quantas vezes essas promessas eram para ter sido canceladas, mas o Senhor foi fiel. Lembra aí de quantas promessas você não merecia, mas Deus entregou na tua mão, mesmo quando você não merecia. Lembra quantas vezes Deus te entregou coisas na mão de que você tinha consciência de que não era para receber, mas Deus te deu só por causa da fidelidade dEle. Aleluia. Tem renovo de promessas aqui essa noite. Tem a voz do Espírito de Deus te lembrando que Ele ainda não desistiu de cumprir as promessas que Ele te fez na tua história. Tem gente aqui me ouvindo hoje que achou que as promessas tinham sido canceladas. E hoje Deus me trouxe aqui para te dizer que as promessas ainda estão de pé. Que o que Deus te prometeu ainda vai se cumprir. Aleluia. Tem promessas espirituais na vida de alguns que estão se desencadeando hoje. Tem promessas de dons espirituais que estão sendo entregues aqui hoje. Tem tesouros do céu sendo colocados dentro de vidas aqui hoje. Olha para o pastor aqui para a gente encerrar. Lembrou? Lembrou que ainda está de pé? Lembrou? Lembrou que é teu por direito? Lembrou que é teu desde o ventre? Lembrou que não precisa correr, que Deus vai te dar? Lembrou que não precisa se preocupar porque é teu? Lembrou que você só vai receber porque Deus é fiel? Vamos fazer um acordo aqui para eu devolver o microfone para quem de direito? Não é comigo não, é com os céus. Vamos fazer um acordo? Quando você receber as promessas, você vai vir aqui, nesse altar, na frente dessa câmera, você vai falar que Deus cumpriu na tua história, para que outras pessoas saibam, e você vai ser fiel a Deus nessa casa. Vamos fazer esse voto com Deus? Vamos? Porque quando Deus cumpriu na vida de Jacó, sabe o que ele fez? Preciso me acertar com meu irmão. E Jacó foi para o Val de Jaboque, aonde Deus vaticinou tudo o que tinha prometido. A partir de agora tu não se chamarás mais Jacó, mas tu se chamarás Israel. Só que o final da bênção só aconteceu quando Jacó voltou e foi grato por todas as promessas que Deus cumpriu. Eu não sei se vocês perceberam, mas no início do culto foi lido um texto aqui, que Jesus faz uma pergunta: não foram 10 que foram curados? Mas só um que era estrangeiro voltou para agradecer?
Sabe o que era Deus dizendo? Quem é de fora é grato pelo que recebeu aqui, mas os de casa não voltam para agradecer. Então vamos ser gratos pelo lugar que Deus tem nos dado? Então seja grato a Deus. Agora eu vou te fazer um pedido. Semana que vem, eu quero que você faça um compromisso de trazer mais alguém junto com você. Você não vai subir a escada sozinho. Nem que você vá buscar, paga o Uber, paga o mototáxi, investe na obra de Deus. Ah, mas eu vou pagar o mototáxi para a pessoa vir para o culto? É assim que funciona. Mas eu vou buscar? Vai. Porque Deus não vai ficar cumprindo promessa na tua vida para você também não deixar que outras pessoas usufruam daquilo que Deus estabeleceu na tua história, não é? Porque só abençoa quem já foi abençoado. Isaac só abençoou Jacó porque Isaac já tinha sido abençoado por Abraão. Então, quer ser abençoado? Abençoe. Então, na semana que vem, se compromete comigo de trazer mais alguém aqui para o culto? Hã? Vocês já viram que todo culto vem alguém junto comigo, né? Que eu nunca venho para o culto sozinho, sempre levo alguém para o culto. E é sempre assim. Alguém vai vir junto para o culto comigo. Nem que eu rache pelo colarinho, mas vem para o culto junto comigo. Então você vai trazer alguém na semana que vem? Tá combinado? Deus te abençoe e não se precipite. Tem bênção de Deus chegando para a tua história.